Medicina do conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Chegando aí, mais um podcast do Anestesiador. A disponibilidade de hipnóticos de curta duração, como Propofol, e opioides, como remifentanil, em sistemas de distribuição inteligente, por exemplo, infusão alvo controlada, TCI, tem aumentado a popularidade da anestesia venosa. Técnicas de anestesia venosa total, TIVA, são cada vez mais usadas em ambientes ambulatoriais, particularmente no que os americanos chamam de Office-Based Anesthesia, uma prática ambulatorial baseada numa sala de operação com espaço limitado e equipamento mínimos de monitorização e ventilação. No Brasil, podemos considerar sedação e anestesia em consultórios odontológicos, exames de imagem e pequenos procedimentos terapêuticos ambulatoriais. Sabemos que a anestesia venosa total está associada com menor incidência de náuseas e vômitos e evita o risco de hipertermia maligna. Embora as técnicas de TIVA são geralmente consideradas mais caras, as diferenças de custos entre as técnicas anestésicas inalatórias e TIVA são difíceis de serem medidas porque vários fatores não mensurados podem influenciar os custos. Apesar de suas vantagens, a anestesia venosa total tem algumas limitações. A TIVA não tem os efeitos relaxantes musculares da anestesia inalatória. Além disso, em contraste com a anestesia inalatória, em que as concentrações expiradas podem ser usadas para a prevenção do recall, a monitorização do índice biespectral, BIS, é recomendada durante a TIVA. O desenvolvimento de bombas de infusão inteligentes, isto é, dispositivos de Target Controlled Infusions, que administram sedativos hipnóticos e opioides de acordo com seus perfis farmacocinéticos, a fim de manter as concentrações de plasma ou o efeito local desejado das drogas, é mais seguro que a técnica de anestesia venosa total manual. Esses dispositivos estão equipados com softwares que expressam modelos farmacocinéticos, que controlam continuamente as taxas de infusão de drogas. A maioria dos algoritmos de TCI atuais para uso em anestesia usa modelos farmacocinéticos de 3 compartimentos, e incluem idade, sexo, altura, peso e massa corporal magra como covariantes. O sistema de TCI calcula o regime de dose para cada fármaco, que geralmente consiste de uma dose bolos entregue para preencher o compartimento central, ou seja, o plasma, uma taxa de infusão constante equivalente à taxa de eliminação e 2 infusões que decrescem exponencialmente para equilibrar a quantidade do fármaco transferida aos compartimentos periféricos de distribuição. O programa, por conseguinte, calcula a concentração da droga esperada no local de ação e fornece doses das drogas, ajustando as taxas de perfusão em intervalos pré-definidos. A evidência de que estabilidade hemodinâmica, tempo de recuperação e tempo de eliminação são melhores pela utilização do sistema de infusão alvo controlada em comparação com a administração manual da anestesia venosa total, TIVA. No entanto, as técnicas de TCI ainda possuem limitações, principalmente relacionadas com a variabilidade interindividual na farmacocinética, o que pode levar ao mau desempenho dos modelos na previsão de concentrações-alvo. Concentrações-alvo previstas a partir de modelos farmacocinéticos são baseadas em uma média de pacientes saudáveis. No entanto, os erros de dosagem podem ocorrer quando o modelo é aplicado a pacientes que se desviam da população médica, como a obesidade mórbida ou pacientes nos extremos de idade. Os modelos que utilizam o peso total do corpo para os cálculos podem oferecer overdoses na obesidade mórbida. Da mesma forma, os idosos têm um volume central menor de distribuição, diminuição da depuração, o aumento da sensibilidade dos receptores de drogas e aumento do tempo para o pico de efeito. Portanto, o cuidado deve ser exercido quando se utiliza TCI nessa população, especialmente em pacientes doentes e idosos. Além disso, o modelo de anestesia alvo controlada não leva em consideração que existe uma ampla variabilidade farmacodinâmica interpacientes, ou seja, diferenças na sensibilidade de um indivíduo para as drogas, e que a profundidade da hipnose e antinocicepção necessárias durante um procedimento cirúrgico varia significativamente, o que exige alterações manuais no sítio efetor das concentrações para conseguirmos um efeito desejado.
Um avanço na utilização da tecnologia de infusão alvo controlada é a aplicação da anestesia controlada em circuito fechado. Este modelo utiliza conceitos da teoria de controle e engenharia, onde o objetivo é controlar um sistema, muitas vezes chamado de planta, pela qual a sua saída segue um sinal de controle desejado, chamado de referência. Um exemplo de um sistema de controle fechado é o de manutenção da velocidade constante de um carro por um dispositivo destinado a manter a velocidade do veículo a um valor determinado de referência. Na anestesia controlada em circuito fechado, a partir de um feedback, uma medida do efeito clínico é utilizada para ajustar continuamente as taxas de infusão de medicamentos. O objetivo é proporcionar maior estabilidade hemodinâmica e respiratória, a profundidade mais estável da hipnose e a capacidade de prever a recuperação. O controlador compara o valor bis observado como valor de referência, por exemplo, um bis entre 40 e 60, e ajusta a concentração local-alvo efetiva, por conseguinte, a taxa de perfusão, para manter o valor de bis dentro do intervalo de referência. Vários estudos têm relatado a segurança e eficácia dos sistemas de anestesia de circuito fechado. Não estamos tão distante disso, o que seria um modelo excelente não só para anestesias ambulatoriais, mas também na sedação controlada pelo paciente nas unidades de terapia intensiva. Precisamos aprimorar as tarefas utilizadas, as ferramentas utilizadas para medir o nível de hipnose e necessidade anti-nocicepção, antes da implementação na prática clínica rotineira, além de integrar o uso de monitores da consciência na prática clínica indistintamente. Esse foi mais um podcast do Anestesiador.